O peso das coisas invisíveis. A apresentação, Natália e o silêncio que habitava sua casa. Natália Oliveira tinha 48 anos, mas seu corpo carregava os 55 que não ousava admitir. Os cabelos, outrora castanho escuros e grossos, agora se rendiam aos fios brancos que teimavam em aparecer nas têmporas, como raízes de uma árvore que ela não conseguia arrancar. Trabalhava como contadora em um pequeno escritório no bairro de Vila Mariana, em São Paulo, onde passava os dias mergulhada em planilhas e impostos, enquanto a vida acontecia do lado de fora, indiferente às suas contas meticulosas. Sua casa, um apartamento no terceiro andar de um prédio sem elevador na Lapa, era um museu de memórias que ela insistia em preservar. As fotos do filho, Lucas, desde bebê até os 21 anos que completaria naquela semana, enfeitavam as paredes como troféus de uma maternidade solitária. O ex-marido Rafael havia sumido da vida deles quando Lucas tinha 7 anos, levando consigo não só a aliança, mas também o irmão mais novo, Daniel, que nunca mais deu notícias. Natália aprenderá a viver com ausências. Até que naquela sexta-feira, 19 de março, o passado bateu à sua porta de um jeito que ela nunca imaginaria. 2. O conflito. O jantar que virou um espelho quebrado. O aniversário de Lucas seria simples. Um jantar em casa, seu prato predileto, lasanha de berinjela, que ele adorava desde criança, um bolo de chocolate e talvez, um presente que ela havia economizado por meses, um relógio de pulso vintage, igual ao que Rafael usava antes de ir embora. Natália arrumou a mesa com o jogo de louça que ganhará no casamento, guardado há anos como relíquia, e acendeu velas perfumadas para disfarçar o cheiro de mofo que insistia em pairar no apartamento. Quando a campainha tocou, ela abriu a porta com um sorriso pronto, mas o rosto congelou. Mãe, esse é o Eduardo. Lucas seguiu adiante como se não houvesse nada de estranho naqueles olhos castanhos idênticos aos do tio Daniel. Natália sentiu o chão tremer. Eduardo, ou melhor, Daniel, seu ex-cunhado, o irmão caçula de Rafael, que desaparecera junto com ele há 14 anos, estava parado à sua frente, agora com barba por fazer, rugas ao redor dos olhos e uma expressão que misturava vergonha e desafio. Oi, Thalia? A voz era a mesma, só que mais grossa, como se o tempo tivesse lixado suas cordas vocais. Ela não respondeu. Fechou a porta com força, como se isso pudesse apagar a imagem dos dois homens, o filho e o homem que fora quase um irmão, sentados à sua mesa, compartilhando o mesmo ar, a mesma lasanha, o mesmo sangue. Você não vai me apresentar direito? Lucas, confuso, olhou para a mãe, que ainda seguirá a porta, as mãos trêmulas. Esse não é o Eduardo. Esse é o Daniel. O tio Daniel. As palavras saíram como facas. Silêncio. Daniel baixou os olhos. Lucas, pálido, deixou o garfo cair no prato. O quê? 3. A jornada. As verdades queimam como álcool em ferida aberta. Natália não chorou. Não gritou. Sentou-se à mesa e serviu-se de vinho diretamente da garrafa sem copo. Enquanto Lucas e Daniel trocavam olhares atordoados, ela começou a falar, como se recitasse um relatório contábil. Seu tio sumiu quando você tinha 7 anos. Levaram você para conhecer o Rio de Janeiro, lembram? Só que eles nunca voltaram. Rafael me ligou 3 meses depois, dizendo que não aguentava mais, que ia começar uma nova vida. E levou o irmão junto. Você, ela apontou para Daniel, nunca mais deu sinal de vida. Nem um cartão de Natal. Nada. Daniel engoliu em seco. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Juro. Ele me disse que você tinha concordado, que era melhor assim. Mentira. Natália cortou. Ele mentiu para todo mundo. Até para a própria mãe dele, que morreu achando que você estava morto. Lucas, com as mãos tremendo, virou-se para Daniel. Você sabia que eu era filho dela? Daniel hesitou. Soube quando te conheci na faculdade. Você tinha uma foto nossa da infância na mochila. Reconheci você na hora. E mesmo assim não falou nada? A voz de Lucas quebrou. Tinha medo. Medo de perder você. Medo do que sua mãe faria se descobrisse. Daniel olhou para Natália, que agora o encarava com um ódio tão puro que doía. E tinha razão. Natália levantou-se, pegou o relógio que comprará para Lucas e o jogou no chão, esmagando-o com o salto do sapato. Você não merece isso. Nenhum de vocês merece. E saiu batendo a porta. 4. O desfecho. O peso das coisas que não dizemos. Natália caminhou sem rumo pela Lapa, as ruas cheias de gente que ria, bebia, vivia. Ela entrou em um bar sujo, sentou-se no balcão e pediu uma cachaça. O homem ao lado, um desconhecido com camisa manchada, tentou puxar conversa, mas ela o ignorou. Quando o celular vibrou, ela viu uma mensagem de Lucas. Mãe, preciso falar com você. Por favor.
Mas Natália não respondeu. Não naquele dia. Nem no seguinte. 3 semanas depois, Lucas apareceu em seu trabalho, com olheiras fundas e uma expressão que ela não reconhecia. Ele foi embora. Disse sem preâmbulos. O Daniel pegou suas coisas e sumiu de novo. Disse que não queria atrapalhar minha vida. Natália sentiu algo se partir dentro dela. Não era alívio. Não era raiva. Era o cansaço de uma mulher que carregara sozinha o peso de todas as ausências. Você o ama? Perguntou finalmente. Lucas assentiu, os olhos úmidos. Então vai atrás dele. Ela suspirou. Porque a gente não pode controlar quem a gente ama. Só pode escolher se vai deixar essa pessoa nos destruir ou não. Lucas a abraçou e Natália, pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar. Mas naquela noite, quando voltou para casa, encontrou uma carta sob a porta. Era de Daniel. Tália, desculpe por tudo. Mas você merece saber, Rafael não está mais vivo. Morreu há 2 anos, sozinho, em um hospital público no Rio. Ele pediu que eu não te procurasse, mas eu não consegui resistir quando conheci o Lucas. Você criou um homem incrível. E eu só queria por um segundo fazer parte disso. Não vou atrapalhar mais. Cuide de você. Natália sentou-se no chão do corredor, com a carta nas mãos, e riu. Um riso seco, sem alegria. Porque a vida às vezes era assim, uma piada de mau gosto contada por um destino que não dava a mínima para nossas contas certinhas. E pela primeira vez ela entendeu que algumas dívidas não podiam ser pagas. Algumas ausências não podiam ser preenchidas. E algumas verdades doíam tanto que era melhor deixá-las enterradas. Mas ela não enterraria mais nada. No dia seguinte, Natália ligou para uma imobiliária. Vendeu o apartamento. Comprou uma passagem para o Rio. E pela primeira vez em 14 anos, foi procurar as respostas que sempre evitou. Porque algumas coisas, mesmo invisíveis, pesavam demais para serem ignoradas. Capítulo 2. O peso das ondas. O avião pousou em meio a uma chuva fina, daquelas que molham a alma antes de tocar a pele. Natália desceu as escadas do aeroporto com uma mochila velha, a mesma que usava na faculdade, e um envelope amarelado no bolso interno. Dentro dele 3 fotos e um endereço rabiscado à pressa em um guardanapo de bar, Rua dos Arcos 47, Santa Teresa. Não era um lugar que ela conhecia, mas o número estava gravado em sua memória como uma cicatriz. Havia sonhado com ele por anos, sempre acordando com o gosto amargo de algo não dito. O táxi subiu a ladeira em zigue-zague, os pneus chiando nas curvas. O motorista, um homem de voz rouca e um santinho de Ogum no painel, tentou puxar conversa. Primeira vez no Rio, moça? Não, mas é a primeira vez que eu vejo a cidade. Ele riu, achando que era brincadeira. Não era. Santa Teresa se revelou entre névoa e luzes trêmulas. Casas coloridas, portas de madeira gasta, o cheiro de café misturado ao mofo das paredes antigas. Natália pagou a corrida e ficou parada na calçada, olhando para o número 47, uma casa azul desbotado, com uma varanda cheia de vasos de manjericão e um balanço de corda que rangia ao sabor do vento. Ela não bateu, não chamou, só ficou ali observando até que a porta se abriu sozinha, como se a casa soubesse que ela estava lá. Dentro, o ar cheirava a cera de vela e papel velho. Uma mulher de cabelos brancos presos em um coque, mãos marcadas por tintas e cicatrizes, a encarou sem surpresa. Você demorou, disse a mulher, como se estivessem no meio de uma conversa interrompida há décadas. Ele sempre disse que você viria. Natália engoliu em seco. Quem? A mulher não respondeu. Em vez disso, apontou para uma mesa de madeira no canto da sala, onde um quebra-cabeça incompleto mostrava a imagem de um farol em uma praia desertada. Faltavam exatamente 14 peças. Você vai terminar isso antes de ir embora, disse ela como se fosse uma regra. E não adianta perguntar. As respostas estão nas coisas que você não quer ouvir. Natália sentiu o envelope queimar em seu bolso. Eu não vim por respostas. Vim por uma coisa que foi tirada de mim. A mulher sorriu, um sorriso triste, como quem conhece o peso de carregar segredos alheios. Então você veio pelo lugar errado, menina. Aqui a gente não devolve nada. A gente só mostra onde procurou mal. E foi assim que Natália soube. Aquela não seria uma busca. Seria uma confissão. E as paredes daquela casa já sabiam todas as suas mentiras. O peso das peças que faltam. Natália não tocou no quebra-cabeça. Em vez disso, passou os dedos pela borda lascada da mesa, onde a tinta azul desbotada revelava veias de madeira crua, como cicatrizes. A mulher, que nunca se apresentará, observava-a enquanto mexia em um bule de barro, cujos pingos de chá escorriam pela lateral como lágrimas hesitantes. Você acha que eu não sei o que tem aí?
A voz dela era rouca, mas não por idade. Parecia desgastada por silêncios forçados. Esse envelope não é seu. Nunca foi. Natália engoliu em seco. O papel no bolso queimava não pelo toque, mas pela memória. A caligrafia trêmula do remetente, o selo amassado de uma cidade que não existia mais nos mapas. Ela o tirara de dentro de um livro velho, escondido entre as páginas de As Ondas que Voltarão, um romance que sua mãe jurara nunca ter lido. Ele tem meu nome, murmurou. E o meu tem o nome de uma mulher que morreu há 20 anos, retrucou a outra, erguendo o pulso. Na pele finíssima, uma tatuagem desbotada. Marina. As coisas não pertencem a quem as carrega. Pertencem a quem as perdeu primeiro. Um vento uivou lá fora, sacudindo as janelas de vidro leitoso. Natália lembrou-se da última vez que ouvirá aquele som, na noite em que sua mãe desaparecera, levando consigo não só as malas, mas também um relógio de parede que marcava sempre 3h27, a hora em que o farol da foto do quebra-cabeça apagara pela última vez. Você sabe onde ela está? Acusou, mais por instinto do que por certeza. A mulher riu, um som seco como folhas mortas. Eu sei onde tudo está. Mas você não quer a localização, quer a absolvição. Ela serviu o chá em 2 xícaras de porcelana rachada, o líquido escuro como tinta de luto. Beba. Ou saia. Mas não fique aí parada entre 2 decisões como se o mundo não estivesse desmoronando do lado de fora. Natália aceitou a xícara. O cheiro era amargo, metálico, como moedas velhas. Ao primeiro gole, sentiu o gosto de sal, não do mar, mas de lágrimas secas. Por que 14 peças? Perguntou, nodando para o quebra-cabeça. Porque 14 é o número de vezes que uma pessoa pode mentir para si mesma antes de acreditar na própria mentira, respondeu a mulher, sentando-se com um suspiro. Sua mãe deixou isso aqui. Não para você. Para a pessoa que viria depois de você. Natália quase derrubou a xícara. Depois? Sim. A que vai chegar daqui a 3 dias com um lenço bordado e uma pergunta sobre um navio que nunca atracou. Os olhos da mulher brilharam, não com lágrimas, mas com uma lucidez cruel. Você é só mais uma parada, menina. Uma peça que falta em outro quebra-cabeça. Lá fora, o vento arrebentou um galho contra a vidraça. Natália olhou para o envelope no bolso, agora frio como um cadáver. Dentro dele não havia carta. Havia uma chave oxidadas com a marca de uma serralheria que fechará em 1998, e um bilhete com apenas 2 palavras. Perdoe o mar. A mulher pegou uma das peças do quebra-cabeça e a colocou no lugar certo. Era a ponta do farol, agora iluminando uma faixa de areia onde uma sombra, pequena, feminina, caminhava em direção à água. Sua mãe não fugiu, disse, sem olhar para Natália. Ela foi chamada. E você sabe disso. Só não quer admitir que também ouve as vozes. Natália sentiu o chão tremer. Não era o vento. Era o som de ondas batendo contra rochas, vindo de dentro da casa. De dentro dela. O que eu faço agora? Sussurrou com a voz quebrada. A mulher sorriu, desta vez sem tristeza. Era o sorriso de quem já havia se afogado e sobrevivera para contar. Você termina o quebra-cabeça. E depois vai até a praia. Não há que você conhece. A outra. Ela apontou para a janela, onde, entre as fendas da cortina, Natália viu não a rua escura, mas um reflexo distorcido, areia branca, um céu roxo como um hematoma, e o farol inteiro piscando em código Morse. 3 curtas. 2 longas. Uma curta. SOS. Mas não era um pedido de socorro. Era um nome. A maré que não molha os pés. Natália pressionou as palmas das mãos contra as têmporas como se pudesse esmagar o som que latejava dentro do crânio. Não eram vozes, era uma voz, agora clara como vidro quebrado sob seus pés. Uma voz que não falava, mas puxava como a correnteza arrastando um corpo para o fundo. Termina o quebra-cabeça, a mulher repetira. Mas o quebra-cabeça estava completo há anos, guardado em uma caixa de sapatos sob a cama de sua avó. Ou pelo menos ela achava que estava. Quando abriu a tampa, as peças estavam lá sim, mas o desenho havia mudado. Não era mais a foto desbotada da família na praia, e sim um mapa de linhas vermelhas, como veias sob a pele do papelão. No centro, um ponto preto pulsava, quente ao toque. Isso não é um quebra-cabeça, Natália murmurou, passando o dedo sobre o ponto. A pele do dedo ficou marcada como queimada. É uma cicatriz. A mulher, que não era mais a vizinha de porta, nem a enfermeira que cuidara de sua avó nos últimos dias, mas algo que usava suas faces como máscaras, inclinou-se para a frente. Seu hálito cheirava a sal e ferrugem. Toda cicatriz é uma porta. Algumas só abrem de dentro para fora. Natália não quis saber o que isso significava.
Mas suas mãos traidoras já recortavam um mapa com as unhas, seguindo as linhas vermelhas como um fio de Ariadne inverso, não para sair do labirinto, mas para entrar nele. Quando acordou, estava deitada na areia da praia errada. O céu roxo não era uma ilusão, era denso, como tecido úmido colado à pele. O farol, antes um esqueleto enferrujado na ponta do morro, agora estava inteiro, seu feixe cortando a noite em lâminas brancas. E o mar, o mar não cheirava a sal, cheirava a leite azedo e moedas antigas. Você veio, disse uma criança ao seu lado. Natália se sentou de golpe. Não era uma criança. Era um menino de uns 10 anos, com olhos tão escuros que refletiam a luz do farol como espelhos quebrados. Sua pele tinha o tom cinzento de algo que fora enterrado e desenterrado muitas vezes. Quem é você? Natália perguntou, a voz rouca de areia. Eu sou o que sobrou quando a maré baixou, ele respondeu, e sorriu, mostrando dentes afiados como conchas. Você trouxe a chave? Ela olhou para as mãos. Entre os dedos, a peça preta do quebra-cabeça, agora fria. Não queimava mais. Não sei o que é isso. Claro que sabe, o menino suspirou, como se explicasse algo óbvio a uma adulta teimosa. É o que falta no farol. Sem ela, a luz não para de girar. E quando a luz não para, eles não dormem. Natália sentiu o chão se mover debaixo dela. Não era a maré. Era o solo respirando, lento, como um pulmão cheio de água. Quem são eles? O menino apontou para o mar. Lá entre as ondas, formas se erguiam. Não eram barcos. Não eram rochas. Eram costas humanas, curvas sob a água, os ombros arredondados como se carregassem algo pesado. E então, uma a uma, elas se viraram. Seus rostos eram lisos. Sem olhos, sem bocas. Só pele esticada sobre ossos, e onde deveria haver feições havia buracos que respiravam, sugaram o ar com um som úmido de beijo molhado. Eles estão procurando as peças que faltam, o menino sussurrou. Quando encontram, colam em si mesmos. Mas nunca fica certo. Natália apertou a peça preta até doer. Por que eu? Porque você é a única que ouve o nome deles, o menino disse, e desta vez sua voz não era mais de criança. Era um coro de vozes sobrepostas, como se falassem por uma garganta emprestada. Eles chamam você há anos. Só agora você respondeu. O farol piscou. 3 curtas. 2 longas. Uma curta. Natália. Não era um SOS. Era um aviso. E lá, na base da torre, uma porta se abriu. Dentro, escadas em espiral, cobertas de musgo que brilhava como fosforescência. E no topo, onde a luz deveria estar, havia apenas um buraco. Um buraco com a forma exata da peça que ela segurava. Se você não colocar, o menino disse, agora com a voz da mulher da casa, da sua avó, de todas as vozes que ela já ignorara, eles vão fazer isso por você. E aí a luz para de girar para sempre. Natália engoliu em seco. O que acontece se a luz parar? O menino sorriu, e desta vez seus dentes eram agulhas de osso. A maré sobe. E desta vez ela não baixa mais. A peça e o abismo. Natália apertou o fragmento contra o peito, sentindo o peso daquilo que não era metal nem pedra, mas algo entre os dois, como se tivesse sido forjado no limiar entre o sonho e a vigília. O musgo nas escadas pulsava em ritmos descompassados, como respirações de algo adormecido embaixo d'água. Ela subiu, os degraus gemendo não sob seus pés, mas dentro dela, como se suas costelas guardassem memórias daquela espiral. No topo, o vento uivava em línguas desconhecidas. O buraco na cúpula do farol não era vazio. Havia fome ali, um sugar lento, como se o ar fosse mel sendo puxado por uma colmeia invisível. E no centro, uma sombra se movia, não uma pessoa, mas a ideia de uma, feita de retalhos de vozes que ela reconhecia. O riso rouco do pai, o suspiro da mãe antes de fechar os olhos pela última vez, o próprio choro de Natália aos 7 anos, quando descobriu que algumas coisas, uma vez quebradas, não faziam barulho ao cair. Você sabe por que eles te escolheram? A voz agora saía do buraco ecoando em camadas. Não é pela peça. É porque você é a única que lembra do som da maré quando ela fala. Natália não lembrava. Ou melhor, lembrava demais. Era uma memória que não pertencia a ela, como se tivesse sido costurada em sua mente com linha de algas. A maré falando era o som de milhares de bocas mastigando o silêncio, de ondas arrastando não areia, mas nomes. E entre eles, um se repetia como um rosário de ossos. Vem, vem, vem. Ela estendeu a mão. A peça se aqueceu, e por um segundo Natália viu não um farol mas uma cidade submersa, suas torres de coral quebradas, suas ruas pavimentadas com dentes. E no centro algo que não era um trono mas uma garganta, aberta, esperando. Se eu colocar isso aqui, sua voz tremia, o que eles ganham?
O menino, que não era mais menino, que nunca fora menino, riu com a voz de todas as crianças que já haviam afundado brincando perto demais da linha d'água. Eles ganham você inteira. Não só a peça. Não só a luz. Você vira âncora. Natália sentiu o sal na língua. Não do mar, mas de lágrimas que não eram suas. E se eu não colocar? O farol rangeu. As escadas começaram a desmoronar, não em pedaços, mas desfiando-se como tecido podre. Lá embaixo, a porta se fechou com um estalo úmido como uma boca se vedando. E então o pior, o mar parou. Não as ondas. Não a água. O som do mar. O ruído branco que era o respiro do mundo. Silêncio tão denso que doía. E no horizonte, uma linha escura começou a subir. Não era a maré. Era a ausência dela. Natália olhou para a peça. Agora ela pulsava não com luz, mas com algo mais antigo, medo. O medo de quem sabe que algumas escolhas não são entre o certo e o errado, mas entre afundar sozinha ou levar tudo junto. Ela respirou fundo. E fez o que ninguém havia feito em séculos. Natália mordeu a peça. O gosto era de ferro e memória. De sangue que não era seu. E quando seus dentes afundaram na superfície, o farol gritou não com som, mas com cor. Um flash vermelho que pintou o céu como se o sol tivesse sido esmagado contra as nuvens. Lá embaixo, a porta se abriu novamente. Desta vez, não havia escadas. Havia dentes. E eles começavam a mastigar o chão. O mar não recuou. Ele esperou. Natália sentiu o peso da peça derreter em sua língua, não como metal, mas como uma promessa antiga sendo cumprida. Os dentes no chão não mastigavam pedra, mastigavam tempo. Cada mordida arrancava segundos do mundo, as gaivotas congelavam no ar, as ondas paravam como vidro até o vento hesitou. Ela entendeu então, a peça não era uma chave. Era um aviso. O farol não gritava para ela. Gritava por ela. Com os lábios ainda manchados de vermelho ferrugem, Natália cuspiu a peça no abismo que se abria onde antes havia chão. Não foi um gesto de desespero, mas de devolução. O mar finalmente suspirou. As mandíbulas no chão se fecharam não sobre ela, mas sobre si mesmas como um animal ferido lambendo a ferida. Quando o silêncio voltou não doía mais. Era leve, como o som de uma concha vazia. Na praia, onde antes havia areia, agora cresciam dentes de leite pequenos, brancos, alinhados como lápides de algo que nunca nasceu. Natália os tocou e soube. O mundo não havia sido salvo. Apenas relembrado de que algumas fomes são eternas, e a mais voraz delas não é por carne, mas por escolhas. Ela se sentou na beira do que restava do cais e esperou. Não pelo fim, mas pela próxima pessoa que, como ela, olharia para o horizonte e pensaria, eu poderia ter feito diferente. E isso, ela sabia, era a única mentira que o mar nunca engoliria.